noite. Estamos aqui no nosso terceiro episódio da Cruzeiro Saúde. Estamos aqui com a renomada doutora Andréia Cury, que é reumatologista. É um prazer recebê-la no nosso podcast, doutora Andréia. Oi, Ananda. Muito obrigada. Agradeço o convite pela Rede Cruzeiro, de ter a oportunidade de estar falando da minha área, uma especialidade que ainda é pouco conhecida. Então, espero poder contribuir com algumas informações para vocês. Isso, gente, nós estamos aqui, como eu disse, no nosso terceiro episódio e hoje nós vamos abordar alguns temas que a própria doutora Andréia achou interessante, que vocês votaram no Instagram também, nas enquetes que ela colocou. E nós vamos começar, né, doutora Andréia, falando sobre a especialidade dela, pessoal, que é reumatologista. Então, surgem muitas dúvidas, né, doutora Andréia, do que essa especialidade trata, o que ela traz, né, quais são os diagnósticos que ela pode pontuar. E a doutora vai falar agora para vocês o que é essa especialidade que ela é. Então, o reumatologista, ele é responsável por tratamento de doenças do tecido conectivo ou tecido conjuntivo. O que são esses tecidos? São todos relacionados a tendões, articulações, músculo e esqueleto ósseo. Então, doenças como imunomediadas e não imunomediadas, nós também acabamos tratando. Por exemplo, fibromialgia, osteoporose, artrose, artrite reumatoide, lúpus, artrite virais como chikungunya, artrite de dengue, artrite de covid. Então, é uma gama de possibilidades de doenças. Então, o reumatologista, diferente do ortopedista, trata essas doenças imunomediadas, né? Nós não somos cirurgiões, que também isso difere da especialidade, porque o ortopedista por si só é um cirurgião, nós reumatologistas somos clínicos. Então, a gente, antes de passar pela residência de reumato, nós somos obrigados a fazer uma residência de clínica médica de 2 anos, prestar uma prova e depois fazer mais 2 anos de reumatologia. Então, a reumatologia é um médico clínico especializado nessas doenças do tecido conectivo, que são essas doenças que acometem esses órgãos. Nossa, muito interessante, né, pessoal? Porque a gente vê muitas dúvidas, Sim. né, doutora? Às vezes acha que é a mesma, né, classificação, nomenclatura. E não, há uma diferença, inclusive, né, para tratar esse tipo de patologia. Porque sempre pergunto, eu tive um trauma, tô com uma dor na articulação, eu vou no reumato ou eu vou no ortopedista? Geralmente, as dores articulares relacionadas a trauma, acidentes, a gente pede para ser no ortopedista. Sim. Agora, doenças articulares que não são acometidas por traumas, porque não tem algum acidente, a gente pede primeiro pela consulta com reumato mesmo. Ótimo. E vamos falar também de uma das doenças mais conhecidas, né, mais acometidas por milhões de pessoas, que é a artrite reumatoide, né, doutora? Eu gostaria que você falasse um pouco quais são os sintomas e como isso pode afetar a qualidade de vida dos pacientes que têm essa doença. Sim, a artrite reumatoide, ela é muito mais acometida em mulheres, geralmente meia idade. 30, 40, 50 anos. Existe a artrite do idoso também, mas ela difere um pouco. A reumatoide clássica é mais comum em mulheres de meia idade. Ela acomete as articulações de pequenas e grandes articulações, como metacarpofalangianas, que são essas articulações perto dos dedos, e entre o punho e o dedo, as articulações dos dedos das mãos, os dedos dos pés, os punhos, os tornozelos, os joelhos, os cotovelos. Então, todas as articulações. Quais são as articulações? São as dobradiças. Então, tudo que a gente tem no corpo que dobra, praticamente é uma articulação. Então, a artrite reumatoide faz esse sinal inflamatório na articulação, dá edema, calor local, vermelhidão, muita dor e muita dificuldade de mobilização. Um sintoma muito característico da artrite reumatoide é a rigidez matinal. O paciente acorda falando que está duro e que conforme o tempo vai passando ao longo do dia, ele aquece e melhora a dor, mas ele acorda travado. Outra coisa que dá bastante é fadiga, né? Pode acometer o sistema de forma geral, até dando fibrose pulmonar. A gente tem as artrites reumatoides que acometem o pulmão, podem dar lesões oculares também. Então, é uma doença sistêmica. Então, tem diagnóstico, tem tratamento. O tratamento evoluiu muito depois dos anos 2000. E é uma doença que hoje em dia a gente tem qualidade de vida sim do doente. Antigamente não. Antigamente a gente via que o paciente ficava com uma certa sequela. Ele usava muito corticoide, que aquilo dava uma alteração de ganho de peso, de dificuldade de aceitação, mas depois com os tratamentos mais modernos, hoje a gente tem uma qualidade de vida normal se aquele paciente é tratado de forma rápida e precoce, se ele não tem nenhuma sequela, ele tem uma qualidade de vida, é como
uma pessoa que não tivesse. Tem que tomar os remédios, tem que fazer o acompanhamento, mas mudou muito o tratamento, melhorou. É importante falar também sobre atividade física, né, doutora? Porque para essas pessoas Sim. que têm, né, esse tipo de doença, né? A atividade física é importante para qualquer tratamento reumatológico. Então, hoje a gente sabe que é um mito se o paciente se é cometido por uma doença reumática que ele não pode fazer exercício físico. Isso não existe mais, é até recomendado que faça. O que a gente pede é que na fase aguda da doença, por exemplo, com uma artrite que está franca, com aquela articulação muito acometida, a gente pede para que não faça, para melhorar a inflamação, tratar e depois ir para a reabilitação, ir para atividade física. Então a gente indica o período para iniciar, né? Logo após o tratamento, e ele deve continuar isso pro resto da vida. Ótimo. É bom saber, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho. Inclusive, chega questionamento direto aqui no atendimento, eu tenho fibromialgia, por isso que eu não posso fazer atividade física. Ele deve. Ele deve, né? Justamente ao contrário. Então fica aí, pessoal, a dica pra você que tem, né, alguma dessas doenças, você deve fazer atividade física. Principalmente fibromialgia, porque a fibro é uma doença não imunomediada. Então isso é até uma pergunta que todo mundo me pergunta. A fibromialgia, ela é genética? Ela é hereditária? Isso. Ela é autoimune? Não, ela não é genética. Ela não é hereditária e ela não é autoimune. Então, o que mais acomete mesmo a fibro é uma alteração do termostato do nosso organismo, muito ocasionada por pacientes que têm transtornos emocionais. Então, depressão, ansiedade, tudo isso desencadeia. E o principal tratamento é a atividade física. Então, se o paciente tem fibro, ele tem necessariamente que fazer. Inclusive, tem grandes estudos mostrando que a atividade física é superior ao tratamento medicamentoso. Olha pra você ver aí. Todos os médicos que sentaram aqui comigo, bateu na tecla, várias especialidades, viu, pessoal? Então, psiquiatra, a doutora Melina, que é psiquiatra, a doutora Andréia, que também é reumatologista, a doutora Micaela, e é sempre a mesma tecla, né, doutora? Sim. Que atividade física é essencial para qualquer tipo de tratamento. Sim, com certeza. Né? E falando sobre fibromialgia, já que a gente entrou dentro desse assunto, eu queria que você comentasse com a gente, igual você estava comentando, como que ela é diagnosticada e como que é realizado o tratamento para as pessoas que têm fibromialgia. Certo. A fibro não tem nenhum exame específico, nem laboratorial e nem de imagem que dê o diagnóstico. O tratamento igual eu falei, é multidisciplinar, mas o diagnóstico é clínico. Então a gente precisa de uma anamnese bem feita, que é uma história, né, que um paciente conta para o médico, um exame físico, e aí a gente acaba pedindo os exames de sangue, mas para descartar outras doenças que podem cursar junto com a fibro. Mas não existe nenhum exame laboratorial que e pode diagnosticar. imagem. É o médico mesmo, pela história do doente, o exame físico, a gente detecta a fibromialgia. E o tratamento é multidisciplinar, a gente precisa necessariamente de atividade física, ou com pilates, ou com uma hidroginástica, musculação, uma atividade que tenha fortalecimento e alongamento, um aeróbico também junto, mais um tratamento da qualidade do humor, de transtornos de humor, ou às vezes a gente pede um apoio para o psiquiatra, psicólogo sempre. E além disso, o tratamento medicamentoso, que inclui várias classes de medicamento, como antidepressivo, a gente usa anticonvulsivantes, que melhoram a dor neuropática, usa analgésico. A gente evita de usar anti-inflamatório e opiáceos e a gente usa mais os moduladores de dor, né? Que é como a pregabalina, a duloxetina, que ajuda a modular o nível central de dor. Porque é o que também essas pessoas reclamam, né? É uma dor muito aguda, né? A maioria das pessoas dizem E crônica. É crônica, que não consegue nem levantar da cama, não consegue praticar atividades diárias, né? Por causa da fadiga, que é o principal sintoma deles, é o cansaço, que o paciente acorda já com aquela fadiga, aquela desânimo, né? Que fala que como se um caminhão tivesse atropelado. Então, o que combate mais a fadiga é justamente isso, é fazer atividade física e usar os antidepressivos e os seus moduladores de dor para tentar diminuir o nível central de dor. Olha, interessante, porque eu mesma nem sabia que estava associada à depressão e a doenças emocionais, muito pelo contrário, achei que era uma condição até genética. Não é genética, não é hereditária e ela está muito relacionada, é sempre bom perguntar se o paciente, quando desenvolveu fibro, se ele passou por um trauma, um acidente, uma perda, um luto, se está com problema na família, no trabalho, geralmente a gente detecta. E ela é uma condição que ela é para sempre?
A maioria... Ou tem cura? É isso que eu queria te perguntar. Depende. A gente fala assim, cura efetiva é difícil. Mas o paciente pode ficar bem sem remédio. Então, assim... Pode ter uma vida normal. Pode ter uma vida normal sem ter que usar tratamento medicamentoso. Se o paciente começa a ter uma qualidade de vida, por exemplo, atividade física regular, faz uma terapia de forma regular, tá bem da depressão, bem da ansiedade, deu alta da psiquiatria, deu alta da psicologia, tá fazendo as atividades... E aí começa a diminuir os remédios e fica sem remédio, a gente fala como se fosse uma alta mesmo, ou uma remissão completa. Então, eu tenho pacientes que chegaram para mim nos anos 2021, na época da pandemia, com fibro, e hoje não usam medicamentos tão ótimos. Eles falam, estou curado. De certa forma, sim. Mas é porque eles estão fazendo o principal tratamento, que é cuidar da saúde mental e física. Ótimo. Então, mais uma vez, né? O tanto que tá alinhado, né, pessoal? Cuidar da saúde mental e também cuidar da saúde física, que as duas estão interligadas. Não tem como, né, uma estar segregada da outra. Não. Então, e vamos falar sobre outra doença que é menos conhecida, mas é uma doença autoimune muito séria, né, doutora, que é o lúpus. Sim. Queria que você falasse como que é esse diagnóstico, quais são os desafios desse tratamento também, as faixa etária, se tem alguma faixa etária que pode acometer, né, o maior número de pessoas. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho pra gente. Certo. Lúpus já é uma doença autoimune. Essa sim tem relação à hereditariedade. Não é de fato que uma mãe que tem lúpus, que os seus filhos terão lúpus. A chance que eles têm é maior porque eles têm uma mãe lúpica. Mas não necessariamente eles vão herdar esse gene e vão desenvolver a doença. Mas ela tem uma relação hereditária, ela é autoimune, ou seja, o próprio organismo se ataca, ele produz anticorpos que destrói as articulações, o sistema renal, o sistema cardíaco, pulmonar, pele, pode ter o sistema nervoso central, dar crises convulsivas, o sistema hematopoético, por exemplo, dando plaquetas baixas, leucócitos baixos, anemia. Então, é uma doença autoimune, ela não tem cura, é uma doença crônica, ela é uma doença assim, que requer muito acompanhamento, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, 2 anos de diagnóstico. Então, assim, precisa que um acompanhamento seja no mínimo a cada 3 meses, até dar 2 anos, até a gente ver que o paciente está realmente controlado. Os principais sintomas são acometimentos de dor articular, inflamação articular. Então, o paciente sente dor nos punhos, dor nos dedos, dor nos joelhos, tem um certo edema, fala uma rigidez matinal junto também, que lembra a artrite reumatoide, mas difere porque a artrite do lúpus ela é um pouco mais sutil do que uma artrite reumatoide, que ela é mais franca. Uma coisa que o lúpus dá, que é bastante lesão de pele, que a artrite reumatoide não gosta, que é a famosa asa de borboleta, que é uma lesão que a gente chama de rash malar. É uma lesão avermelhada, pode ser escamosa, ela é fotossensível, ou seja, ela apresenta quando você tem uma exposição solar maior ou quando tem um estresse. Então, no sol, ela expõe e você vê que no colo do paciente fica avermelhado e no rosto faz essa asa de borboleta, que geralmente poupa essa região do sulco nasogeniano. Então, essa parte aqui do nariz fica mais esbranquiçado e aqui faz só a asa exatamente avermelhada, como se fosse 2 tapas na cara. Eu falo pro paciente, é como se ele tivesse recebido 2 tapas e fica muito vermelho, ou um blush muito acentuado. E aí o paciente fala, eu tava no sol e fiquei assim, me perguntaram se estava tudo bem. Então, dá muita lesão na pele, muita lesão na articulação, pode dar lesão renal, que são considerados lúpus grave. A lesão renal, o paciente tem perda de proteína na urina, ele fica edemaciado, ele fica muito inchado, altera a pressão, ele perde proteína na urina, então a urina dele fica espumosa. Então ele fala pra gente que quando ele vai ao banheiro, fica espumando a urina dele. Nossa, interessante. E aí, acometimento de sistema nervoso central, você pode ter paciente com lúpus com crise convulsiva, com história de depressão grave, com ataques de pânico, até pacientes que tentam até autoextermínio. Então, quando é um lúpus, a gente fala de sistema nervoso central, tem casos de paciente que nem se lembra, mas que tentou se matar por conta da atividade da doença. E da parte hematopoética, a gente vê plaquetas muito baixas, anemias graves. Então, o lúpus, ele eu falo que é uma das doenças, igual a tuberculose, que pode acometer todo o sistema do organismo. Ele pega qualquer parte do organismo. Pega pele? Pega. Pega coração? Pega olho? Pega sistema nervoso central? Pega. Então, é uma das poucas doenças que a gente tem no mundo que pega todo o sistema do corpo humano. Todo, sem exceções. Gente.
E geralmente a gente tem algumas formas. Então, geralmente no paciente não tem todas as manifestações. Alguns fazem uma manifestação mais cutânea articular, que é pele e articulação, outros mais sistema nervoso central, outros mais sistema hematopoético. Então, depende de qual sistema que ele vai pegar, e isso vai nos interferir no tratamento. Porque o tratamento é direcionado. Se pega mais a parte de pele, se pega mais a parte de articulação e se pega mais a parte do sistema de sangue. Então, é uma doença que requer muito mesmo acompanhamento. O tratamento, a gente tem várias possibilidades, como metotrexato, a gente usa muito a cloroquina. A cloroquina a gente fala, é o arroz com feijão do paciente lúpico. Recebeu o diagnóstico de lúpus, vai receber o uso da hidroxicloroquina, salvo exceções se não tem uma contraindicação formal ao uso da cloroquina. Se não tem uma indicação formal, é necessário que o paciente lúpico use a cloroquina. E aí, dependendo da manifestação, a gente direciona, mas tem vários tratamentos hoje em dia. Inclusive, para a parte renal evoluiu muito, que era a parte que matava os pacientes antigamente. Os pacientes, quando morriam de lúpus, eram principalmente pelo acometimento renal, que hoje a gente já consegue um controle espetacular. E é engraçado, né, doutor, porque muitos pacientes de lúpus, né, reclamaram pela escassez da cloroquina na pandemia, né? Porque como ela foi, né? Por causa do Covid, né? E realmente as pessoas não encontravam. Esses pacientes ficaram prejudicados? Muito, mesmo. Porque a gente sabe que a cloroquina tem benefícios no paciente lúpico. No Covid ficou muito incerto, vago, né? Ficou contraditório. Tem estudo que mostra que melhorou, tem estudo que mostra que não. Hoje em dia os maiores estudos falam que não melhora tanto o Covid, mas os pacientes reumatológicos, eles melhoram muito. Então esses sim ficaram prejudicados. Sim, e a gente viu isso na prática mesmo, né? Sim. Essa questão dele ter ficado prejudicado. Então, assim, tem alguma faixa etária que pode acometer, ou gênero também? Mulher, de novo. Mulher. Gente, Mas tem uma coisa. O lúpus acomete mais mulheres e também gosta de mulheres jovens. A gente fala, não gosta de mulher velha. Lúpus não gosta de idoso. Esquece, depois de 60, 55 anos é muito raro a gente ver uma paciente com lúpus. Mas é jovem, 20 anos, 15, Nossa, muito nova. 30. Homem, quando acomete, é mais grave, entendeu? Tem isso. Dá mais em mulher, mas quando dá em homem, pode ter certeza que é um lúpus mais grave. Quando é homem, a gente vê um grau de severidade e gravidade maior. Entendi. Apesar que dá menos. O idoso quase não tem. Criança tem também, né? Criança porque também tem. pega e a faixa é essa. Nossa, e assim, pra mulher, isso pode atrapalhar alguma coisa na Muito. gravidez, por exemplo? Sim. Isso que eu ia falar. Porque alguns medicamentos que a gente usa, principalmente na parte, né, quando tem acometimento renal, existem remédios que diminuem a taxa de fertilidade, como a ciclofosfamida. Ela diminui a produção, então dá uma redução, né? Só que hoje a gente consegue fazer, né, o congelamento de óvulos, Sim, né? Então a hoje gente tá pode muito tentar avançado programar tudo isso. E tem outros medicamentos que não causam Esses efeitos efeitos colaterais. E depende, igual eu te falei, o tratamento depende muito qual vai ser o sistema acometido pelo lúpus. E qual que é o outro motivo também? É que o lúpus, ele pode cursar com uma síndrome chamada SAF, que a gente chama de síndrome do anticorpo antifosfolípide. Essa síndrome, ela causa abortos de repetição, ela faz tromboses, aumenta as chances da paciente fazer trombose do líquido amniótico, tromboses intrauterinas, que causam aumento do aborto. Então, realmente atrapalha, porque se tiver uma SAF associada, vai ter uma gestação de alto risco, pode gestar, mas vai ter que ser uma gestação acompanhada com um ginecologista que é especializado em alto risco. Outra coisa também é que os pacientes que têm lúpus, quando a gente vai fazer o planejamento familiar, eles necessariamente já entram pela própria doença como alto risco. Porque também quando, mesmo que não tenha SAF, eles têm um risco, a mãe tem um risco maior de desenvolver eclâmpsia, que é as crises convulsivas, e ter hipertensão arterial durante o processo, tá? Então é uma gestação por si só de alto risco, mas não é contraindicado. Se uma mulher me procura que tem lúpus e quer engravidar, a gente faz o acompanhamento, faz o planejamento familiar e dá tudo certo. É engraçado, até teve um caso no Brasil que repercutiu muito, não sei se você viu. Ela até é uma irmã de uma querida amiga minha lá de Goiânia, que é a dona da doceria, Mariana Perdomo.
eu vi esse caso. E ela é uma paciente que tem lúpus, portadora de lúpus, e ela teve uma trombose amniótica. Aí, igual eu falei, nem sabia que era isso. Coitada, ela ficou entubada, entendeu? Ela Aumenta, pela própria exatamente. doença. Ela acabou de tirar o neném e já foi entubada. Já fez Ficou uma trombose. 7 dias E entubada. recuperou? Ela recuperou. Até então, assim, tá sem sequelas, mas ainda É um processo, novo, é um né? processo, né? É igual eu falo, é uma caixinha de surpresa. O certo é que a paciente que tenha lúpus, ela engravide depois de 2 anos sem uso de corticoide, em bom controle, com todos os exames bons. E mesmo assim vai ter que ser acompanhada todo mês. Todo mês. Ela vai ter que ter uma atenção especial, essa paciente, mas né? é possível, tá? Não é impossível, mas é sempre uma gestação que é uma caixinha de surpresa. E assim, tem até alguma idade que ela teria que engravidar? A idade também? Na verdade, a idade pra gente não conta tanto quanto a ginecologista, que as ginecologistas gostam que a mulher engravide até os seus 35, Sim, né? Por conta do aumento de chance de doenças cromossômicas no feto e tudo sim, tal. isso daí. Mas pro lúpus, o que conta pra gente é o tempo de controle. Então, o paciente tem que estar, no mínimo, 2 anos sem uso de corticoide em bom controle. Ótimo. E a gente falando assim sobre essa questão de importância de ter uma vida saudável, né, de ter bons hábitos mesmo para reduzir os riscos dessas doenças. E eu queria saber também o que você fala, doutora, para nós, assim, de em relação a novos tratamentos, né, a novas atualidades em relação ao tratamento dessas doenças. Se tem alguma coisa nova, né? Ou até medicamentos, que a gente vê que os medicamentos, é claro, se atualizam o tempo todo, né? Graças a Deus, hoje em dia, os medicamentos, os efeitos colaterais têm se reduzido bastante e eles têm mais beneficiado, né, o paciente do que trazido algum tipo de reação adversa, né? Sim, o grande chave da reumatologia foi depois do uso dos imunobiológicos. Olha, então, antes dos imunobiológicos, a gente tinha um arsenal medicamentoso muito pequeno. Basicamente, o reumato ficava à mercê da prednisona, que é o corticoide, a cloroquina, o metotrexato e a ciclosporina, basicamente. Aí, com o avanço dos imunobiológicos, que são uma linha moderna de um medicamento de alta complexidade, que ele sim interfere no sistema imune, ele vai lá na via de ativação do sistema imune e modifica, a gente tem um ganho desse paciente em tratamento e em prognóstico, ou seja, melhora a qualidade de vida dele. É um paciente que antes morria mais cedo, hoje não morre mais cedo, porque a gente consegue ter uma qualidade de vida boa melhor. E tem menos efeitos colaterais. Claro que todos os medicamentos vão ter efeitos colaterais, todos os medicamentos têm, mas eles têm menos efeito colateral a longo prazo do que um corticoide que sendo tomado por uma vida inteira e tem mais benefício no controle da doença. Mas como todo medicamento de alta complexidade e que quando muda e mexe no sistema imune, a gente precisa de um acompanhamento de perto. Por exemplo, o imunobiológico, ele é excelente para artrite reumatoide, melhora muito a dor articular, mas ele aumenta as chances do paciente de pegar uma infecção. Então, aumenta as chances de pegar uma virose, né, pegar uma bactéria. Então, eu falo para meus pacientes, contaminou, me avisa, vai no consultório, a gente às vezes suspende a dose da semana ou a dose do mês, trata a infecção e depois retorna com o imunobiológico. Exatamente, é o que, né? Sim. Fala. E eu falo assim, em relação à suplementação, doutora, o que você acha em relação a essas doenças, né? Sim. Se tem alguma coisa que eles realmente podem melhorar, ou se esses pacientes são mais difíceis, né? Sim. De aceitação até de suplemento, porque é igual a gente fala aqui, né? As pessoas acham que é porque suplemento pode usar e abusar. Não é por isso. Tem muitas coisas que, por mais que são fitoterápicas, são contraindicadas. O importante, por exemplo, na questão de suplementação, eu acho muito importante a gente frisar a osteoporose. Que a osteoporose é a redução da massa óssea, Sim. que é muito acometida em mulheres depois da menopausa. Que tem uma perda brusca dos hormônios e acaba que isso faz uma fragilidade óssea. Então, é importante a gente fazer a suplementação de cálcio nesse paciente, tendo tomado todo dia ou citrato ou carbonato de cálcio. A vitamina D, que é essencial no paciente com osteoporose, a vitamina D tem que estar necessariamente acima de 30, né? Então a gente tem que suplementar essa vitamina D. A depender do nível, a gente faz uma suplementação mais alta, de 50 mil unidades, ou uma taxa de manutenção de 7 mil. Então a gente precisa dosar essa vitamina D. O cálcio tem que ser tomado, ter uma alimentação rica. Então, no paciente de osteoporose, não tem conversa. Tem que suplementar cálcio e vitamina D, tá? São os principais. São os principais. E para hoje, o tratamento de artrose, a gente tem os famosos colágenos, né? Sim, que é importante, ajuda na questão da dor, da rigidez, do edema.
problema, mas eu sempre brinco. É importante usar o uso colágeno? Sim, mas você tem que fazer o mais importante, que é a atividade física. Sim, não adianta, então, né? O colágeno vai dar aquele adjuvância, sabe? Mas não vai fazer um milagre, né, de ganhar músculo se você não pega peso. Não pega peso. E outros medicamentos fitoterápicos que podem ajudar e que tem estudos até bons, assim, comprovados, é a cúrcuma, que que melhora natural, isso, e que melhora a questão da artrose. A longo prazo, em uso de 6 meses, a gente tem uma redução do processo degenerativo, melhora a dor articular. Não naquele paciente com artrite reumatoide, igual eu falei, franca, aguda. Mas o paciente que tem uma doença degenerativa, que é relacionada ao envelhecimento da articulação, a famosa janeiros, né? A veieira, dor de veieira, que é a dor realmente da senilidade. Então a gente usa a cúrcuma, que ajuda, o arpagófito, que ajuda, que é uma planta também. Então são fitoterápicos que a longo prazo, alguns casos a gente usa até a cloroquina, que melhora um pouco a dor articular dessa degeneração, associada com o colágeno, a condroitina e a glicosamina, que a gente usa muito para osteoartrose de mãos, né? Que é a artrose de mãos, que é quando forma aqueles carocinhos nas juntas do dedo, da ponta do dedo e do meio do dedo. Então a gente tem um perfil que um paciente fala que melhora o edema, a rigidez, usando a condroitina, a glicosamina, que vocês mesmo manipulam muito bem aqui. Então são fitoterápicos que ajudam o nosso reumatologista. Então é importante a gente passar para consulta, indicar, fazer a suplementação e também fazer atividade. Atividade física, né? Sim. Porque é tudo um conjunto. É tudo um conjunto, um tratamento multidisciplinar, né, doutora? Então, pessoa que tem algum problema, até as pessoas que não têm, gente, a atividade física é recomendada para todo mundo, né, doutora? Isso é muito importante. Assim como, né, os hábitos saudáveis. Então, igual eu falo muito aqui na questão da suplementação, consulte o seu médico, especialista, porque tem pessoal que está fazendo tratamento já. Então, é interessante que você sinalize o seu médico, né, se quiser usar algum outro, né, suplemento, né? Por mais que seja fitoterápico, igual eu falo muito. Então, consulte o seu médico, vê se realmente esse suplemento é o adequado, porque às vezes, para aquela doença, nem é o adequado. Às vezes, outro seria mais interessante, né? Por exemplo, a reposição hormonal, é muito bom para pacientes que têm a indicação, porque tem pacientes que vão ficar fora da indicação de reposição, que tem osteoporose. Por exemplo, as mulheres na pós-menopausa que se beneficiarão da reposição hormonal, provavelmente a própria reposição hormonal vai melhorar a qualidade óssea, vai tratar a osteoporose, entendeu? Exatamente. Porque melhora, né, a qualidade... Melhora a questão da formação de tendões, de músculo, melhora o ganho de recaptação de cálcio no sangue. Então, aquelas pacientes que têm a indicação e que não têm contraindicação ao uso da reposição, a própria reposição hormonal é um dos tratamentos para osteoporose. Olha, gente, é uma coisa assim que é nova para os telespectadores também. Eu já imaginava que estava interligado, mas é uma coisa que, né, muita gente acha que não tem nada a ver, né? E mais uma vez, né, porque igual nós ouvimos falar muito na questão do Covid, em pacientes que foram entubados, e aqueles pacientes sarcopênicos, e aqueles pacientes que tinham uma boa massa magra tiveram mais chance de sobreviver do que aqueles outros que realmente... Fora que aqueles pacientes que eram obesos tiveram um pior desfecho da Covid do que os pacientes que eram magros e atletas. Exatamente. Claro que tem suas exceções, mas o paciente, pelo menos na UTI, quando eu era chefe da UTI do Covid, eu via o paciente obeso, era o mais difícil de tubar, de tirar do tubo, de responder. Eles tinham um acometimento pulmonar muito rápido. Então, o paciente obeso hoje em dia é considerado um paciente inflamatório mesmo. É, um paciente, assim, outra coisa. A obesidade hoje é considerado, assim... É uma doença, sempre foi, é uma doença, mas agora né, está muito mais claro, né, que realmente é uma doença e ela precisa ser combatida, assim como todas as outras, Perfeito. né? Então, isso é muito importante a gente falar, pessoal, de alguém que esteve aí à frente do Covid, né, e tá falando isso pra vocês, uma pessoa que é especialista. E fora que quando você passa por um processo de muito tempo de internação, você tem a perda mesmo da massa, porque ficou muito tempo em repouso, deitado. Então você vai depois ter que fazer uma suplementação, vai ter que fazer uma reposição para poder ganhar essa massa, usar uma creatina, usar um suplemento de aminoácido para poder recuperar, fazer o fortalecimento, tudo isso. Exatamente. Em falar na creatina, né, hoje a gente sabe que a creatina ela é recomendada para todas as pessoas também, né? Até idoso, né? Até idoso, porque ela já houve estudos que realmente melhora a memória, né, também tem alguns fatores associados ao cognitivo, né? É, porque acaba que o doente também, idoso, ele também tem uma perda do desequilíbrio, então você ganha mais equilíbrio na marcha quando o paciente tem mais músculo, né?
É isso. Acho importante a gente sempre frisar que a suplementação tem que ser acompanhada. Tem que ser acompanhada. Porque tem gente que dá essas coisas da cabeça. Isso, e assim, eu e a galera do TikTok, o doutor que chega aqui com o TikTok, aí a gente fala, nossa, mas quem falou? Não, mas o TikTok. Aí o TikTok. E assim, tem muitos quadros de hipervitaminose. Sim. Né? Porque não é porque é vitamina aqui, né? Não, eu falo. E hoje, às vezes, também acabam usando muita medicação junta e misturada. E esquece que também fitoterápico pode ter suas reações hepatotóxicas. Então, dá uma hepatite medicamentosa. Então, é importante. Porque às vezes aquela pessoa não tá usando só o fitoterápico. Normalmente ela já está no tratamento. Sim. Né? E acaba que usando esses medicamentos concomitantemente, eles acabam tendo alguma interação mesmo. Sim. Né? Isso é normal. E eu ia falar também, doutora, da questão da sequela do Covid, do pós-Covid. O que você tem mais que você mais notou no consultório em relação, né, à reumatologia com essas sequelas pós-Covid, de queixa dos pacientes? Sim, da sequela do pós-Covid é basicamente uma sequela que a gente vê também das outras doenças virais, como chikungunya e como dengue. Então, todo o processo inflamatório viral grave, ou um Covid grave, uma chikungunya grave, você tem um consumo muito grande da massa muscular. Então, você faz uma sarcopenia, uma metabolização da massa óssea muito rápida. E se for um Covid grave que levou para uma intubação, o paciente vai ter todo o problema daquele processo de intubação, muito tempo de uso de antibiótico, corticoide, em repouso. Então, ele faz essa metabolização rápida da massa. Então, você tem uma sequela fraqueza, a perda de memória, porque você tem um desequilíbrio, né, na marcha, você tem uma dificuldade ainda do seu sistema pedir para fazer um movimento e demorar a responder. Então, tem pacientes que me queixam que depois que teve Covid grave ficaram 6 meses ficando doente. Nossa. Então, você tem uma perda da imunidade, que a gente chama isso de perda de imunidade temporária. Então, sai de um Covid grave, recupera, aí passa uma semana, pega uma gripe, aí depois uma diarreia, depois outra virose. Ele fala, parece que eu nunca tô bem, eu sempre tô doente, porque você tem essa perda da imunidade temporária no Covid grave. Na chikungunya, a gente também vê essa perda da massa muscular, tem essa fraqueza também. Então é importante que depois que passa essa fase inflamatória da chikungunya, que dá muita dor, que claro, o paciente não vai conseguir fazer atividade, mas aí você passou essa fase inflamatória, tratou, ele tem que fazer uma reabilitação, uma fisioterapia, uma musculação. Então essas doenças inflamatórias, elas fazem isso, uma sarcopenia, uma metabolização da massa muscular, você vê que aumenta a CPK, TGO, TGP, dá fraqueza, a Covid dá muita alteração de memória. E outra coisa que eles fazem, que a gente chama de fibrofrog. A fibrofrog são misturas que lembram uma doença depressiva ansiosa com sintomas de fibromialgia. Gente. Então, parece que eu tive Covid e chikungunya e agora eu tô com fibromialgia. Isso é possível? Porque que acontece? Causa aquela fadiga, aquela fraqueza, a pessoa vai somatizando aquilo, vai absorvendo aquilo e vai ficando doente, vai ficando triste, vai ficando depressiva, vai ficando reclusa e acaba que desenvolve uma fibromialgia, desenvolve sintomas de Frog, que esses sintomas de Frog são sintomas cognitivos, de dificuldade de memorização, dificuldade cognitiva e que requer um tratamento até, às vezes, psicológico e psiquiátrico junto. Que interessante, né? E a gente está vivendo agora também, não só uma epidemia de vírus, como influenza, Covid, mas infelizmente a gente viveu uma epidemia de chikungunya na cidade também. Sim, é verdade. Eu falo assim, eu tive chikungunya e tive dengue. Qual que você achou pior? Menina, a dengue foi assim, não sei se é porque... Ela intensificou porque quando eu tive dengue, foi o momento que eu tava de luto. Tinha acabado de passar por uma perda, então ela intensificou muito. Foi uns 15 dias pra eu ficar bem. Mas a chikungunya, o que eu vi? Aquele mesmo sintoma de moleza, meio que, né? Que não passa, né? Não passa, uma não dor melhora. Na articulação. E aí começou dor nas articulações, eu acordei com uma dor nas costas, doutora, que eu pensei assim, e ó, aqui ó, nas mãos, no punho, isso, no tornozelo. Principal entendeu? É punho e tornozelo. E aí, igual, a minha funcionária também teve e ela tá mancando até hoje, coitada, já tem meses. Até assim, eu tô falando com a secretária pra gente conseguir uma consulta, porque ela, coitada, ela já tá doidinha lá, tadinha, pra conseguir. Mas Simone que lute. É a Simone que lute, é mesmo, Simone. Pois a artrite da chikungunya, é até bom falar, o que ela faz? Ela, além de pegar essa parte muscular, ela pega a articulação, por isso que dói muito, que é esse sistema da dobradiça. Então, quais são as articulações que a chikungunya mais gosta? Punhos e tornozelos, são os campeões.
A maioria, 40% dos pacientes que têm chikungunya vão ter dor articular e dores até 3 meses. Nossa. Então, ela é arrastada mesmo. Então, ela começa, assim, com um sintoma muito parecido com dengue. Começou. Dor no corpo, febre, Moleza. no 7º dia, mancha, dá coceira. As manchas podem ser um pouco diferentes. Por exemplo, a chikungunya descama muito palma da mão, planta do pé. Dá muito uma alteração na perna, na região tibial, que lembra erisipela. Tem paciente que chega no meu consultório com diagnóstico de erisipela, mas na verdade era um diagnóstico de chikungunya. Então, ela parece muito a dengue no começo. E qual que é a diferença? Depois dos 12º dia, a dengue geralmente melhora. O paciente resolve, a chikungunya fica. Aquela dor na articulação. Fica. Então, doutora, eu tive uma dengue, mas parece que a minha junta ainda tá ruim. Então, provavelmente você não teve dengue, você teve chikungunya. Então, aí arrasta e dá a inflamação articular. Nesse momento, é isso que é o mais importante, eu acho. Nesse momento, você tem que procurar o reumato. Nos primeiros 10 dias, 12 dias, a gente não tem muito o que fazer, porque vai ser o tratamento parecido com a da dengue. Hidratação, dipirona e paracetamol. Mas depois que deu 10 dias, 12 dias, começa a inflamação na articulação. Aí esse tem que ser tratado com reumato. Porque aí a gente entra com as outras medicações, porque aí não pode ficar só na base da dipirona. Não. Porque aí vai dar sequela na articulação do punho, o paciente vai ficar com um punho que pode dificultar a mobilização, pode ir para uma cadeira de rodas de tanto acometimento no joelho, tornozelo, do edema. Então aí a gente tem que entrar com corticoide, a gente tem que entrar com a cloroquina, um metotrexato, tem que fazer o desmame correto. Não é ir para a farmácia tomar uma beta-30 e tchau, abraço, tô ótimo. Não faça isso, porque a beta-30 ou Permese, o corticoide, qualquer beta-metazona, porque a beta-30 viralizou, mas a beta-metazona, que é o corticoide injetável, ele tem um período de duração. E ele não é tratamento, ele é um paliativador. Ele vai melhorar a dor e a inflamação. Parece que o paciente curou, mas não curou. Aí toma e aí tem que fazer o acompanhamento do desmame lento do corticoide, acompanhar a articulação desse doente, reabilitar depois, porque em alguns casos depois vai ter que ir para fisioterapia. Igual eu te falei, a maioria, 30, 40, 50% vai ser 3 meses. Acima de 3 meses tem uma porcentagem menor, de 20%, que pode cronificar. E dá uma doença muito parecida com a artrite reumatoide. Tanto é que o tratamento é muito similar. Mas são menos, não é mais comum. Mas tem casos que eu tenho no consultório que ficaram 6 meses, um ano. Esses dias eu dei alta para uma paciente com 1 ano e meio, com artrite pós-chikungunya. E uma outra com artrite pós-dengue. É mais raro esse período de cronificação acima de 3, mas acontece. Então, a maioria são 3. Tem alguns casos que, por exemplo, criança responde muito rápido. Criança geralmente não passa de 1 mês. Deus tem dó das crianças. Mas adulto e idoso costuma arrastar os 3 meses. Então, a gente precisa fazer um desmame lento. Aí, por que precisa do médico? Porque geralmente idoso e adulto pode ter pressão alta, diabetes, aí os medicamentos interferem, aí você tem que mexer no medicamento da pressão, medicamento da diabetes, diminuir dose, tatear. Então, assim, é chato o tratamento, é demorado e precisa de alguém para ajudar. Exatamente. E a gente tá tendo esse surto, infelizmente não é época de chikungunya, porque a chikungunya ela é cometida pelo Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito da dengue e da zika. Gosta de verão, então não tá no verão, mas a gente tá tendo esse surto, então é importante alertar a população. Porque assim, muitas das pessoas assim, é acometida, a pessoa nem sabe que vai saber por conta dessas dores articulares. Sim, que se arrastaram, né? Que se arrastaram, eu tô te falando porque essa minha funcionária foi ela achou que era uma virose, porque ficou muito indisposta, mas no final era chikungunya, foi o diagnóstico de chikungunya. Isso, aí agora a gente tem que ver qual fase que ela tá doente. Se ela tá numa fase agora já crônica, se é uma fase que já destruiu a articulação, vai ter que fazer exame de sangue, vai ter que fazer um exame de imagem da junta dela, da articulação dela. Agora eu falei, punho e tornozelo são os campeões, mas pode pegar cotovelo, o ombro, o joelho. E uma pergunta que é, tive chikungunya, vou ter de novo? Aí, nossa, pelo amor de Deus, me avisa. Será? Dengue, você sabe quantas vezes você pode ter, né? Não. 4. Existem 4 sorotipos da dengue. Meu Deus. E da chikungunya? Não, da chikungunya não só faço um, ideia. graças a Deus. Graças a Deus. Pegou uma vez, não pega mais. Você é imune. A dengue podia ser. É tão ruim que Deus falou assim, não, vamos dar só uma chance. Só uma chance, só uma vez pra você pegar premiado. O mosquito é o mesmo, mas a chikungunya você só pode ter uma vez. O duro é que ela pode se arrastar, igual eu falei, mas não tem outros sorotipos.
E existem hoje as vacinas contra a dengue. Tem as vacinas, Tem as vacinas. Tem até vacina contra a chikungunya, que já foi aprovada, mas ainda não chegou. Não está comercializada, Não está comercializada. Diferente da dengue, que agora já está comercializada, que a dengue a gente começa a aplicar a partir dos 4 anos de vida. Não pode ir menos que 4, não tem estudo. E essa nova vacina da dengue, o bom dela é que antes a outra vacina você tinha que ter tido dengue. Essa não. Essa você pode tomar sem ter. Exatamente, é bem interessante, né? Ela veio bem avançada também. E, gente, usar repelente, que é na verdade, a prevenção da chikungunya é usar repelente, né? Principalmente as gravidinhas, né? Nossa, as gravidinhas têm que ter. Criança grávida, tem que ter. Principalmente no primeiro e segundo trimestre. Né? A zika é pior para gestante do que a chikungunya e a dengue, mas a chikungunya também é muito ruim. Porque você já vai ter o ganho de peso, já vai ter o edema, a dor pela própria gestação. Sim. E ainda você pega uma doença que se arrasta 3 meses. Pensa, no final de uma gestação, com 6 meses, você ainda pega uma chikungunya e fica até os 9. E tem chance de óbito, né? Tem chance. Todo vírus tem chance de óbito. Não tem tanto índice de mortalidade, ele tem mais índice de morbilidade, ou seja, mais de sequela. Mais sequela, né? Tanto a dengue quanto a chikungunya, né? Bem esclarecedor isso, porque normalmente a gente fica, qual que é a diferença? É o mesmo mosquito, né? A dengue, ela pega mais plaqueta, ela tem a chance da dengue hemorrágica mais do que a chikungunya, ela é mais aguda, tem essa gravidade que é a dengue hemorrágica, a chikungunya não tanto isso, mas ela é mais arrastada. Nossa, ótimo. E agora, pessoal, a gente caminhando para o final, a gente vai deixar para as perguntinhas dos nossos telespectadores. Então, você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, né, sobre algum desses temas que a gente falou, pode deixar aí que a gente vai acompanhando e a doutora Andréia vai responder a dúvida de vocês, né, doutora? Sim. É muito importante porque não é todo dia que a gente tem, né, um bate-papo com um profissional, assim, que é autoridade, que ela é a melhor pessoa para responder vocês questionamentos que vocês tiverem sobre algum desses temas. Seja fibromialgia, artrite reumatoide, osteoporose, que ela falou. Sim, artrose. Chikungunya, dengue, né? Que foi os últimos assuntos que abordados, comentados. Então, eu vou abrir aqui para olhar também as perguntinhas. E, ó, gente, dá uma pausinha aqui, porque chegou um mimo muito, muito esperado. Nossa, viu, tá grávida? Então, já tô olhando aqui. E grávida. Chegou aqui congelate, pode trazer aqui, Alexandre, congelate aqui pra doutora Andréia. Eu amo pouco, e ela é fã número 1. Eu tô batendo ponto batendo ponto lá. Não é marketing, não. Eu bato ponto todo sábado, domingo. Esse sábado eu ia e minha amiga me encontrou no meio da rua. Só que eu falei, nossa senhora, não pode todo sábado. Todo sábado lá, batendo ponto, né? Não, maravilhoso. Amo demais. Né? Que bom. Nossa, mas bom demais. Indico, gente. Indica. Se vocês não conhecem, vai aquele lá. biscoito lá com o sorvete, o cookie, não, nossa, é o meu preferido. É uma delícia. Com pistache. Você foi no festival de... Tem aí, ó. Ah, acertou, viu? Eles estão me vigiando nas câmeras. Já tá vendo lá qual que é os produtos. É meu preferido. E gelado de pistache. Nossa, o que eu mais gosto, hein? Tá viu? vendo? E eu nem contei pra Nanda, viu? Nem me contou, gente. Então, com certeza, eles te puxaram lá. Qual que você até a Maria, a gente, a minha pediatra Malu não pode ir, mas até a Malu já experimentou congelate, viu? O zero, o de morango. O de morango. Pistache zero. Eu dei 2 colherzinhas pra ela, achou bom. Ela gostou? Já gostou, né? Mas não tem como, gente. Se você não foi lá conferir, né, as novidades da Congelate, vai lá e confira. Eu tenho que chegar até maravilhoso. Fechado, porque senão meu marido vai brigar comigo. Vai falar, amor, não é pra você comer antes de vir pra cá, chegar. Então, gente, se vocês não conhecem, vai lá conhecer. Eu acho difícil, né? Uma pessoa que não conhece agora, porque virou ponto de todo mundo, sabe? Maravilhoso, amo. Tomar um cafezinho, fazer uma reunião, conversar com a amiga, encontrar os amigos, é uma excelente opção. Aquele espaço das crianças ficou super legal, porque agora a mãe só pensa em brinquedoteca, espaço kids. Como é que faz? Aí como se diz, né? Vamos sair? Onde que vai? Ver onde que tem brinquedoteca, né? Onde que tem espaço kids. Eu vou abrir aqui pra gente ver, então, as perguntinhas aqui para vocês. Uma das perguntas aqui é se a osteoporose ela pode causar quedas. A osteoporose é um enfraquecimento da massa do osso. Então, peraí, que eu aumentei aqui. Pode falar. Então, o que acontece? Se ela não causa em si a queda geralmente é um desequilíbrio, né? O paciente pode ter uma artrose que predispõe à queda. Mas o que acontece? Se você tem uma osteoporose e você
tem uma queda, você vai fraturar. Então, isso que é ruim, porque isso predispõe à fratura óssea. Então, por exemplo, se você é uma idosa ou uma mulher na pós-menopausa que não tem osteoporose, tratou a vida inteira, teve um acidente, caiu, tropeçou, não vai fraturar. Porque o seu osso vai estar fortalecido, a não ser que seja um alto impacto, né? Óbvio. Mas se for uma queda de pequenas alturas, da sua própria altura, que a gente chama isso de baixo impacto, não fratura. Agora, se você tem osteoporose e você tem uma queda de baixo impacto, você pode fraturar. Aí a fratura em si dá muita dor. A osteoporose em si não dá, mas a fratura dá. E ela predispõe à fratura. E eu falo assim, é porque tem alguns que falam, né, a osteoporose associada àqueles ossos de vidro, né? Aqueles termos que eles colocam, né? Ossos de vidro. Que, na verdade, é uma porosidade do osso. O osso é compacto. Então, por exemplo, o osso do fêmur, desculpa, ele é bem compacto. Então, quando a gente tem osteoporose, a gente tem uma porosidade. Vou beber água, peraí. Às vezes a gente responde seco também. Que dá. Então, a gente tem um osso que fica poroso. Então, quando ele fica poroso, ele fica mais frágil. Então, ele tem uma predisposição a quebrar. Ótimo. Então, é a porosidade do osso. Por isso que tem que tomar suplementação de cálcio, vitamina D para diminuir E isso. idoso ter cuidado, né, com queda. Com queda, exato. Essa questão de fratura em idoso, na chance de óbito é muito grande, né? Eu falo assim, né? E idoso cai e pode ir pra cama, né? Ficar acamado. Ficar acamado. Fratura de fêmur. Exatamente. Temos outra pergunta aqui. Eu tenho lúpus, tenho 35 anos e não tenho filhos. A idade pode prejudicar? Toda mulher, independente se tem lúpus ou não, acima de 35 anos já diminui a taxa de fertilização e já deixa uma gestação um pouco mais de risco. Então, pode prejudicar na questão da idade, depois dos 35, e na questão também da própria doença. Mas não é impossível. A gente tem muito tratamento, tanto para o lúpus, quanto para fertilidade, fertilidade. Exato. Ótimo. Outra pergunta aqui, que eu achei bem interessante. Minha mãe tem fibromialgias e é depressiva. Sim. Tem o transtorno de depressão. Se ela curar a depressão, é possível que ela cure a fibromialgia? Boa pergunta. Não necessariamente, mas provavelmente ela vai melhorar muito da fibro. Melhorando a depressão, ou tratando a depressão, a chance dela melhorar o nível de dor muscular é grande. Mas necessariamente eu tenho pacientes que não têm depressão e têm fibro. Então, não é 100% que vai curar da depressão, vai curar da fibro. Mas melhora muito. Mas melhora, interessante, pessoal, melhora. E quem tem osteoporose é indicado fazer musculação ou fisioterapia? Tanto faz, os dois. Qualquer atividade física, né, de se lesionar na musculação. Não, pode. A musculação está super liberada, ainda mais se você tiver uma supervisão. Ótimo, gente. Então, nós estamos caminhando para o final das perguntinhas, né? E eu quero agradecer aqui a participação da doutora Andréia nesse episódio de hoje, né? Que foi um episódio muito bacana, onde a gente falou sobre temas tão pertinentes na especialidade dela. Então, pessoal, se você está sofrendo, né, com alguns sintomas desses que a gente falou aqui, procura a doutora Andréia, procura a Simone, que ela vai dar um jeito, né, doutora Andréia? Obrigada, ela vai dar um jeito, a gente consegue. Deus tá vendo que ela não tá escutando, né? Sim, a gente não é falta de querer, gente. A gente tá lá, a gente quer atender todo mundo. Então, sim, procure lá, Simone, chora pra Simone. Chora pra Simone, um horáriozinho lá com a doutora Andréia, porque vale a pena e é essencial, né, um direcionamento para esse tratamento, né, sim, doutora? Doença reumatológica precisa de diagnóstico rápido, precoce, e tratamento tem que ser regular. Então, quanto mais rápido vocês forem no reumatologista ser diagnosticado e tratado, melhor vai ficar. Olha, essa importância do diagnóstico precoce. Sim. Isso até, assim, para qualquer tipo de doença, né, doutora? Principalmente para as reumatológicas, que podem, né, que dá sequelas. Que dá sequelas. E até tirar a vida, como lúpus. Exatamente. Então, vocês procuram, né, ela atende lá na clínica do Dr. Jorge, na 28. Na 28, né? E foi um prazer ter vocês aqui nesse episódio. Mês que vem tem mais também. É bom vocês comentar, compartilhar. Nós vamos também estar postando, né, os takes, os cortes desses assuntos que a gente abordou.
E para vocês que ainda não seguem a doutora Andréia no Instagram, doutora Andréia Cury. Eu não sou tão assídua igual a Nanda, não, mas eu tento fazer meu marketing. Mas ela faz e ela... Só tem Maria Luísa no meu Instagram. É só uma luzinha, ela é mãe de 2 meninas, né, agora, né, doutora? É, uma dentro e uma fora. E uma dentro e uma fora, e conciliar tudo isso, né? Não é fácil, mas a gente consegue. Mas mulher consegue equilibrar todos os pratos. Vai dando jeito, às vezes faltam de cá, falta de lá, mas a gente Mas tem. vai dando certo, né? Vai. Queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, agradecer a Rede Cruzeiro, a Cruzeiro Manipulação, a Ananda, que é minha colega também de musculação. Gente, ó, viu? Eu só não falo como eu faço, tá? Exatamente. Ela é a prova viva que eu faço musculação até grávida. Então é importante, meus pacientes estão me ouvindo, fazer atividade física. E agradeço por estar tendo essa oportunidade de falar de doenças que não são tão comuns, né? Sim. E que a reumatologia ainda, muita gente desconhece essa área. Sim. Então, muito legal você estar fazendo esses podcasts, isso é muito informativo para a cidade, então eu que agradeço. Oh, gente, nós que agradecemos, é uma grande honra o Grupo Cruzeiro, né? Não só preocupamos com o bem-estar, com a saúde, com a beleza de vocês, assim como levar informação com pessoas que são autoridades sobre os assuntos. Esse é o nosso lema, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite de segunda-feira e até o nosso próximo episódio do nosso podcast. Tchau, tchau. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi super legal.